Olá pessoal, vamos continuar o estudo do capítulo 20 e agora vamos falar da entropia no mundo real, as máquinas térmicas. Denomina-se máquina qualquer dispositivo usado para a realização de tarefas de modo mais rápido e eficiente, ou então de forma mais conveniente. Existem as máquinas simples, são dispositivos puramente mecânicos, destinados à realização de pequenas tarefas mecânicas e constituídos por diversas partes móveis. Os principais objetivos das máquinas simples são os seguintes. Primeiro, modificar a direção de uma força, como uma polia, que a gente viu lá no Halliday 1. Ou multiplicar a intensidade de uma força aplicada, como macacos e alavancas de modo geral, elevador hidráulico, os sistemas de polias, que envolvem polias fixas e móveis, que também a gente viu lá no Halliday 1. Multiplicar velocidades, como um sistema de correias e engrenagens, que ligam círculos de raios diferentes, como um motor a combustão de um veículo, ou até um reloginho de ponteiro. Além das máquinas simples mencionadas, existem as chamadas máquinas hidráulicas, que transformam a energia cinética das águas de um rio ou de uma queda d'água em trabalho mecânico. O gerador elétrico é um tipo também de máquina que transforma a energia mecânica de um fluido em energia elétrica. A gente chama de máquina térmica qualquer dispositivo que transforma energia térmica em trabalho mecânico ou em outras formas de energia. A partir de agora, a gente vai tratar das máquinas térmicas. Então, ainda seguindo com a minha anotação, eu vou escrever uma grandeza que nós vamos retomar daqui a pouco no Halliday, que é o que a gente vai chamar de eficiência ou rendimento, que o Halliday vai chamar de Epsilon. Isso é uma grandeza que nós vamos retomar daqui a pouco, mas que é importante a gente tratar dela. Isso aqui vai ser o trabalho útil. Desejado, dividido pela energia total fornecida. Que a gente pode escrever como sendo o trabalho sobre o calor. E daqui a pouco a gente vai escrever um valor Q entre módulo. E o trabalho também entre módulo. Essa é a nossa equação 9. Então, o W é o trabalho útil obtido pela máquina térmica. E esse Q é o calor fornecido para a máquina térmica. Depois a gente vai entender o porquê desse Qzinho aqui embaixo. O trabalho W é o trabalho líquido do ciclo. Então, quando falar em trabalho do líquido do ciclo, é esse W. Então, assim, considere um ciclo representado por uma curva fechada num plano PV. O trabalho W é numericamente igual à área no interior da curva fechada que representa um ciclo no diagrama PV. Então, se você tem um ciclo aqui, PV, e aí você tem um ciclo termodinâmico, o trabalho vai ser essa área aqui, essa área do interior. A área é numericamente igual ao trabalho. Um esquema típico para explicar como funciona a máquina térmica mais comum é indicado numa figurinha aqui no Halliday. Aqui. Ele já está falando aqui da máquina de Carnot. A gente vai falar da máquina de Carnot na próxima sessão. Mas aqui dá para entender como é que funciona. Você tem uma fonte quente, que tem uma temperatura T quente, é uma nomenclatura do Halliday, que fornece calor para a máquina. E a máquina utiliza uma parte desse calor para realizar trabalho útil, e outra parte é perdida, e outra parte é dissipada. Então, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que a máquina térmica mais comum funciona como um reservatório quente, funcionando como uma fonte de calor, e esse reservatório é mantido a uma temperatura constante, Tq. O reservatório frio, esse de baixo, é mantido também a uma temperatura absoluta, escala Kelvin, Tf.
A gente chama aqui o reservatório frio funciona como um sorvedouro de calor. Em virtude da temperatura existente, da diferença, aliás, que é TQ menos TF, uma quantidade de calor QQ, que é essa quantidade de calor aqui, é fornecida à máquina térmica através de um fluido que entra em movimento devido à diferença de temperatura, TQ menos TF. O fluido, ao penetrar no núcleo da máquina térmica, faz girar uma roda, uma turbina, qualquer dispositivo que produza rotação, e pela ação do movimento de translação do fluido. Aí, através das engrenagens montadas convenientemente, a máquina térmica produz um trabalho mecânico W, que é esse W aqui. Uma parte do calor QQ é transformada em trabalho W e outra parte é perdida, que é justamente o que vem para a fonte fria, para o sorvedouro de calor. Na seção 21, 20-1 do Halliday, a segunda lei da termodinâmica proíbe a transformação integral do calor QQ em trabalho W. Sendo assim, uma quantidade de calor QF é rejeitada para o reservatório frio. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente pode escrever que o trabalho é QF menos... QQ menos QF. E eu poderia escrever a minha eficiência, disse que era trabalho sobre calor, Q. Então vai ser QQ menos QF, dividido por QQ. Então eu poderia escrever que a eficiência, ou o rendimento de uma máquina térmica, é 1 menos QF sobre QQ. Vou chamar isso de equação 10, aliás. Vou chamar essa aqui de 10 e vou chamar essa aqui de baixo de 11. E essa equação 11 mostra que o rendimento de qualquer máquina térmica é sempre menor do que 1, uma vez que QF não pode ser igual a zero. A verificação de que QF não pode ser igual a zero é feita de forma bem simples, mediante a aplicação do enunciado da segunda lei da termodinâmica, conforme a gente viu na seção 20-1 do Halliday. A variação de entropia do reservatório quente é dada pela equação. Vamos aqui. Vou pegar uma outra página um pouco mais... Então, a variação de entropia do reservatório quente, a gente pode escrever como sendo ΔSQ igual a menos QQ sobre TQ. Chame isso de equação 12. E a variação de entropia do reservatório frio, vou chamar de ΔSF igual a QF sobre TF. Chame isso de equação 13. Agora, considere o sistema isolado, constituído por um reservatório quente, um reservatório frio e uma turbina que realiza um trabalho W às custas do calor fornecido QQ. Desprezando a variação de entropia da turbina, a variação total de entropia desse sistema vai ser igual a quem? A variação total de entropia vai ser ΔSQ mais ΔSF. Ou seja, menos QQ sobre TQ mais QF sobre TF. Se nós vamos supor que QF é zero, ou seja, todo o trabalho é convertido em calor, nós vamos ficar que a variação de entropia total é menos QQ sobre TQ. Temos um problema aqui. Nesse caso, a variação de entropia do sistema isolado considerado seria negativa. Como a gente viu na seção anterior, quando existe uma diferença de temperatura entre dois corpos no interior do sistema isolado, a variação de entropia só pode ser positiva. Portanto, a hipótese QF igual a zero, ela viola
a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, prova-se que o rendimento de qualquer máquina térmica é sempre menor do que 1. Vamos ver agora a máquina de Carnot, que é um caso particular. Pronto. A máquina de Carnot. Então, pelas considerações que a gente fez até agora, concluímos que toda máquina térmica deve, forçosamente, possuir uma fonte de calor a uma temperatura Tq e um sorvedor de calor a uma temperatura Tf. Entretanto, existem máquinas térmicas mais complexas que podem possuir mais de uma fonte quente e mais de um sorvedor de calor. Nesse caso, para o estudo do rendimento máximo da máquina térmica, é necessário considerar a temperatura máxima das fontes de calor e a temperatura mínima dos sorvedores de calor. A gente não vai analisar aqui essas máquinas térmicas complexas. Vamos considerar apenas máquinas térmicas simples, como essa ilustrado na figura 20-8, que é essa que aparece agora na tela. Essas máquinas possuem apenas uma fonte de calor e apenas um sorvedor de calor. Então, as máquinas térmicas mais simples são aquelas que possuem duas transformações isotérmicas. Verifica-se que o ciclo que fornece o rendimento máximo para uma dada máquina térmica é aquele constituído por duas transformações adiabáticas. Repare que o ciclo de Carnot é formado exatamente por duas isotermas e duas adiabáticas. Então, como sabemos, o trabalho depende do tipo de transformação sofrida pelo sistema. Numa transformação irreversível, o trabalho é nitidamente maior do que numa transformação reversível, dado que numa transformação irreversível o atrito dissipa uma quantidade de calor muito maior do que o calor dissipado numa transformação reversível, uma vez que estas perdas são desprezadas, por hipótese, no caso de uma transformação reversível. No caso da nossa equação 9, o que é que diz a equação 9? Nossa equação 9 nos diz que o epsilon é igual ao trabalho sobre o QQ. Eu chamei essa equação de 9. E o Halliday vai exibir essa mesma equação, sendo que é a 20-11. Concluímos que o rendimento de um ciclo reversível é maior do que o rendimento de um ciclo irreversível, para a mesma quantidade de calor fornecido nos dois casos. Olha, pelas considerações anteriores, a gente pode concluir o seguinte. A máquina térmica que possui rendimento máximo é aquela que opera através de um ciclo constituído por duas transformações isotérmicas reversíveis e por duas transformações adiabáticas reversíveis. O ciclo que a gente mencionou agora chama-se ciclo de Carnot. E a máquina de Carnot é aquela que obedece ao ciclo de Carnot. A figura 20-9, as partes A e B, e a figura 20-10, eu acho que tem aqui, deixa eu ver aqui, 20-10, a 20-9, diagrama pressão e volume, e aqui a 10, que é temperatura e entropia. Então, a figura 20-9 mostra o ciclo de Carnot mediante dois diagramas, na verdade é um diagrama só, que é o diagrama PV. E a 20-10 é a que vai mostrar no diagrama TS. Então, no plano TS, é bem interessante esse plano aqui, essa figura 20-10, temperatura contra entropia, o ciclo de Carnot é representado por um retângulo. Olha, tanto aqui na parte AB desse ciclo, olha, na parte AB você está tendo um aumento de volume seguindo uma isoterma. Então você tem uma expansão aqui, isoterma. Aqui está mostrando o momento da entrada do calor e aqui a saída do calor. Mas aqui, uma isoterma. Aqui, olha, temperatura constante, é uma isoterma. A mesma coisa acontece no segmento CD. Aqui na temperatura TQ, depois ele passa por uma adiabática e chega a outra isoterma. E aí ele retorna no trecho CD. Olha o trecho CD, temperatura constante, outra isoterma. Então esse trecho CD indica uma compressão isotérmica. Olha aqui, ó. Se o volume diminui, ou seja, o gás está sendo comprimido a uma temperatura constante. E o trecho AB é uma expansão isotérmica.
o volume aumenta de A para B, mas a temperatura é mantida constante. Os trechos BC e DA, aqui ó, BC ainda tem aumento de volume, então a expansão adiabática, ou seja, a entropia é mantida constante numa adiabática, basta você ver aqui nesse diagrama. BC, a entropia é mantida constante e o volume está aumentando. O volume está aumentando e a entropia é mantida constante. Entropia constante é uma curva adiabática, é uma expansão adiabática de C para B, de B para C, aliás. E de D para A, o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, isso é uma compressão. Uma compressão com a entropia mantida constante. Compressão com entropia mantida constante, a gente denomina de compressão adiabática. Numa isoterma, a temperatura é mantida constante. Numa adiabática, a entropia é mantida constante. Eu poderia até ilustrar com o seguinte, vou fazer um exemplo aqui. Fazer uma continha. Se eu escrevo aqui QF, aliás, QQ, calor da fonte quente, é TQ, SB menos SA, é perfeitamente possível, 2 pontos aqui, tá vendo? QQ. E vou pegar a QF, é TF, também SB menos SA. Para verificar que essa operação pode ser feita, basta você vir aqui, tem que apagar para poder mostrar. Vamos fazer aqui. Vou refazer a conta. Então, olha. QQ é igual a TQ SB menos SA. Observe que o SB está aqui. E que o SA está aqui. Observe também que o SB é igual ao SC e o SA é igual ao SD. Agora, note que se eu fizer QF, eu vou pegar TF, que é essa temperatura aqui, e vou fazer SC menos SD. Ora, mas SC é o mesmo SB. SD é o mesmo SA. Então, eu posso reescrever meu sistema dizendo que QQ é TQ SB menos SA. E QF é igual a TF SB menos SA. Agora, como é que a gente calcula a eficiência de uma máquina térmica? A eficiência de uma máquina térmica, a gente já viu que o epsilon é o módulo do W dividido pelo módulo de QQ, calor fornecido pela fonte quente. E o Halliday chama essa expressão de 20-11. Agora, preste atenção. O W, eu posso dizer que o módulo do W é a diferença de calor, QQ menos QF. Por quê? A gente lembra do diagrama? A fonte de calor fornece uma quantidade de energia, parte vai para trabalho, parte vai para a fonte fria. E eu posso então escrever, supondo os dois positivos, então eu posso dizer que W é igual a QQ menos QF. Agora, use esses dois resultados aqui nessa equação. Vamos lá. Quem é W? W vai ser QQ. TQ que multiplica SB menos SA menos TF que multiplica SB menos SA. Eu posso colocar SB menos SA em evidência. Então, o trabalho vai ser SB menos SA, que multiplica TQ menos TF. Vem aqui para o outro lado. Então, agora eu posso escrever que a minha eficiência é meu trabalho dividido pelo QQ.
Quem é a minha eficiência? Quem é o trabalho? O trabalho é SB menos SA, que multiplica TQ menos TF, sobre, quem é QQ? QQ é TQ SB menos SA. Eu posso fazer esse cancelamento, SB sobre SA com SB sobre SA. Logo, a minha eficiência, eu posso dizer que é TQ sobre menos TF dividido por TQ. E então eu posso reescrever a eficiência do ciclo de Carnot como sendo 1 menos TF sobre TQ. Essa equação o Halliday vai chamar de 20-13. E é a principal equação que a gente vai usar agora no ciclo de Carnot. Então, a equação 20-13 mostra que o rendimento εc do ciclo de Carnot é numericamente igual à razão entre a diferença de temperatura Tq menos Tf e a temperatura máxima do ciclo Tq. Como Tf é menor do que Tq, o rendimento εc é obviamente menor do que 1. O rendimento só poderia ser igual a 1 na hipótese de que Tf fosse igual a zero. Contudo, como sabemos, a segunda lei da termodinâmica afirma que toda máquina térmica possui necessariamente um rendimento menor do que 1, donde se conclui que o zero absoluto de temperatura não pode ser atingido. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o zero absoluto de temperatura não pode ser atingido. Isso aqui é impossível. Como no ciclo real as transformações são irreversíveis, em todo ciclo real as transformações são irreversíveis, mesmo quando uma certa máquina opera com duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, concluímos que o rendimento real da máquina é sempre menor do que o rendimento ideal do ciclo de Carnot dado pela equação 2013. Podemos generalizar este resultado e afirmar que a expressão 2013 fornece o rendimento máximo de qualquer máquina térmica operando entre os mesmos sistemas de temperatura Tq e Tf. Podemos, portanto, extrair duas consequências muito importantes da segunda lei da termodinâmica nesse momento. Primeiro, toda máquina térmica operando entre dois extremos de temperatura Tq e Tf possui rendimento menor do que o rendimento de um ciclo de Carnot ideal, operando entre os mesmos sistemas de temperatura. E, segundo, o zero absoluto de temperatura, o zero Kelvin, não pode ser atingido. O esquema do ciclo de Carnot e a equaçãozinha que a gente acabou de deduzir. Não existe uma série de processos cujo único resultado seja a conversão total em trabalho da energia contida em uma fonte de calor. E aí vamos utilizar essa equaçãozinha, que é a equação 2013, para resolver os problemas de máquina de Carnot.